Vale a pena reduzir açúcar e ou sal para a gente conseguir chegar no nosso shape, floquinhos? Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque a gente vai ter que explicar aqui uma função básica sobre tanto o açúcar e o sal. Então eu vou dar uma pincelada para vocês nesse assunto. Então vamos passar por cima de forma rapidamente. Bom, o açúcar, né? O sal e o floquinhos, o que eles têm em comum? Todos são branquinhos, né? E todos são muito interessantes, porque, tirando floquinhos, né, realça o nosso sabor. Desculpa, você também realça o nosso sabor de vida. Todos os cachorrinhos realçam o sabor de vida de nós. Só que o açúcar, ele tem uma quantidade calórica um pouco elevada. Tem o que a gente chama de densidade energética alta. Ou seja, uma pouca quantidade é denso, tem muita caloria. Só que você sabe que a gente precisa de calorias para viver, para construir músculo. Se você fez o meu curso que ensina como montar uma dieta do zero, o link está aqui na descrição, olha que maravilha, você já sabia disso, tá vendo? Só que também ele é de alto índice glicêmico. E aqui, permitam os mais estudiosos e detalhistas, eu vou fazer uma generalização, senão fica impossível, né, fazer o vídeo. De certa forma, a gente deve evitar os carboidratos de alto índice glicêmico, porque eles fazem a nossa insulina dar um picão, né? E esse picão é desconfortável para o organismo, para o pâncreas. Por quê? Porque ele tem que se esforçar para produzir toda a insulina de uma vez. Se você tem uma coisa mais estável, é mais fácil para o seu organismo lidar. Quando você vai dando muito picão no seu organismo, você acaba ficando resistente, né, a esse próprio hormônio, né, resistente à insulina. E isso é ruim, porque isso pode levar ao pré-diabetes, ao diabetes, ou então, simplesmente, para os mais preocupados com o que importa, prejudicar o seu shape. Então, vale a pena reduzir o açúcar, né, pensando em ter um shape bom? Sim. É necessário zerar o consumo do açúcar? Não. Existem horários que a gente pode consumir um pouquinho de açúcar. Por exemplo, quando você acorda, a sua glicemia, a sua quantidade de açúcar no sangue está menor. Depois do treino, mesma coisa. Então, se você consome um pouquinho de açúcar nessas refeições, não é um problema. Do tipo, vou consumir aqui uma granolinha que tem um pouquinho de açúcar, mas ainda assim é um alimento nutritivo. Qual quantidade você vai consumir? 200 gramas? Não, Leandro, que exagero. Eu consumo 30 graminhas. Não, tranquilo, vai lá, vamos chutar. Eu vou dar um chute mesmo, tá, pessoal? Tem 3 graminhas de açúcar. Tá bom, beleza, não é um problema, não há problema nisso. Porque existe o índice glicêmico, né? E existe a carga glicêmica, a quantidade de carboidratos que tem ali, e que é baixo. Existem cenários. Imagina que eu estou trabalhando com um aluno da consultoria e esse aluno é muito condicionado. E por ele ser muito condicionado, a insulina dele voa. Então ele é um organismo que vai lidar muito melhor com carboidrato de alto índice glicêmico, às vezes mesmo durante o dia ali. Mas, de certa forma, o quanto menos consumir, vamos colocar assim, vai generalizar, melhor. Tá bom. Quando a gente vai falar, por exemplo, do sal, já é diferente, porque o sal, ele não tem calorias. Então a nossa preocupação com insulina, com ganho de peso, com ganho de massa muscular, é totalmente irrelevante. O sal, né, você vai dizer, então o sal faz o quê? Só para dar sabor ao alimento? Não. O sódio, ele tem uma função orgânica no nosso organismo, coisa que eu expliquei aqui no canal, então lembre de procurar Leandro Twin, mais tema quando você tiver qualquer dúvida. E de várias funções que vai ter, algumas estão relacionadas com a própria contração muscular. Então, zerar o consumo de sódio é péssimo. Você não quer zerar sódio porque você não quer zerar potássio, zinco, magnésio, molibdênio ou qualquer outro mineral. Todos os minerais são importantes para o nosso organismo desempenhar bem. Só que normalmente a dieta, né, eu não vou falar do mundo inteiro, até porque não tem esse dado, mas a maior parte do mundo, com certeza, tem uma dieta, a do brasileiro com certeza, uma quantidade de sal costumando ser maior do que o necessário. E isso é ruim para a sua saúde cardiovascular, por exemplo. E isso é ruim para você que quer ver o seu músculozinho aparecendo. Né? Então sim, né, para você ficar com a musculatura definidíssima, igual o professor que você está vendo aqui, se você consumir muito sal, isso vai te deixar com a pele grossa. E mesmo que você tenha um percentual de gordura baixa, a musculatura fica escondida, porque a pele está cheia de água. Então, além de fazer mal para a saúde, atrapalha a estética do corpo.
Só que lógico que as pessoas vão para o extremo. Ah, então eu vou zerar o sal completo da alimentação, e isso vai me deixar um pouco mais definido. É verdade, até vai. Mas também, né, uma dieta hipossódica é ruim para uma pessoa que é saudável. Então, você deve evitar o consumo do sal? Não, você não deve evitar. Você deve consumir menos sal do que normalmente as pessoas consomem, tá? Na verdade, eu vou até refazer essa frase. Você deve consumir menos sódio, não necessariamente sal. Porque a gente sabe que os alimentos que são piores não é o salzinho que você bota no alimento, não. O maior problema é o sódio que tem nessas porcarias, do tipo as coisas industrializadas, salgadinho, lanche. Isso aí tem um sódio gigantesco. E, né, o refrigerante zero, que a Coca Zero, o problema dela é o sódio. Tá errado. Olha na tabela nutricional. Não tô falando que a Coca-Cola é um bom alimento não, tá? Pelo amor de Deus, mas ela não é ruim, né, a Coca Zero, por causa do sódio. Olha no rótulo, próxima vez. Você vai ver quantos miligramas tem de sódio. Aí você vai na internet e vai procurar quanto de sódio o ser humano precisa por dia. E você vai ver que é um número, né, que é 100 vezes maior do que aquele apresentado ali. Você teria que tomar 1000 litros de Coca-Cola para... Estou chutando besteira, lógico. Então o problema da Coca-Cola não é o sódio, são as outras porcarias que tem nela. Então você vai evitar, mas não pelo sódio. Então, esses outros alimentos que eu citei aqui, né, um salgadinho, de repente um lanche, ele tem muito sódio. E aí, isso é ruim. Agora, pô, vou comer um arrozinho com sal normal, dificilmente você vai conseguir estourar a quantidade de sódio. Principalmente se você faz uma dieta hipocalórica, que você já está comendo menos comida, né? Então, mesmo que você salgar um pouquinho mais, vamos supor que você errar, enfim. Agora, existem alguns melhores sals para a dieta. Sals ou sais? Agora vocês me ajudem aí. Ajuda o professor. Plural de sal. Escreva nos comentários. Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, onde eu falo dos tipos, né, de sal que a gente vai ter para a nossa alimentação e qual é o melhor. Muitas pessoas vão achar que é o sal rosa. Não é ele. Dá uma conferida aqui.